Olá, começa agora mais um Espaço Universitário, o programa que leva ao ar produções de estudantes de comunicação. O documentário de hoje é sensível e tem uma temática social que vai mexer com muita gente. Conta a história de mães que perderam seus filhos. Essas mulheres não deixaram a dor parar suas vidas. Elas se juntaram e formaram um grupo chamado Mãe Sem Nome. E Mãe Sem Nome é justamente o título desse documentário, feito pelo jornalista Bruno Dias, que se formou no Mackenzie. E ele veio bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Oi, gente, obrigado pelo convite aí. Justamente porque eu fico feliz de poder falar do meu trabalho e também atingir outras mães que podem estar passando pelo mesmo problema que o documentário retrata. Obrigado. Bruno, para começar, falar sobre o luto não é fácil. Por que você escolheu esse tema? Justamente porque a gente vive uma sociedade que fala pouco da tristeza, né? A gente vive numa sociedade que quer o tempo todo esconder as nossas fraquezas, que quer esconder as dores humanas, né? E eu queria ir na contramão disso tudo. Eu queria falar de uma coisa que não se fala. Esse tema tão pessoal, ele foi aceito com facilidade pela faculdade ou você teve que brigar por ele? Ele foi aceito, até porque a orientadora, a Denise Paeiro, né? Ela também tem esse trabalho social na carreira acadêmica dela, né? De ir atrás daquilo que a sociedade não gosta de discutir, de enfrentar as dores. E ela é mãe também, então quando eu falei para ela a primeira vez que eu queria falar sobre esse tema, sobre o luto materno, ela na hora abraçou e falou que era para eu seguir em frente, mesmo porque ela também acredita que a mulher tem uma maneira diferente, por questões históricas e culturais, de encarar as dores. Então isso ia de encontro com a formação acadêmica dela também, né? Como falar da dor feminina, né? Por que a mulher exterioriza os sentimentos muito mais do que os homens, né? Então, ela abraçou na hora, não tive nenhuma dificuldade. O Mackenzie realmente abriu as portas. Que bom que você conseguiu fazer o doc sem nenhum problema. Agora vamos assistir a primeira parte do documentário Mãe Sem Nome, o luto de mulheres que perderam filhos. Papai do céu, ilumine o meu caminho mesmo quando um obstáculo estiver na frente de toda a luz que há em mim. Prometo que comerei direitinho para manter a saúde de ferro que me deu e vou me esforçar para entender e perdoar os outros, pois me disseram que isso é muito importante para vivermos em paz. Você sabe que o papai tem uma lanchonete, mas esses dias ele anda muito preocupado. Será que o senhor podia dar um maravilhoso movimento lá para ele voltar a sorrir daquele jeito que me faz tão feliz? Mais que tudo nesse mundo, quero te agradecer por tudo que tem feito pela minha família. Que nunca nos falte nada. Te amo. Amém. 6 meses antes, ela brincando de escolinha com o irmão, ela fez um caderno de religião e ela fez uma oração. A gente nunca pensa em perder um filho. A gente pensa que nós iremos primeiro que os filhos. Eu não acredito mesmo que a mãe sofra mais. Eu acho que todos sofrem igual. Só que cada um tem a sua maneira de sofrer. Dona Thelma e Dona Rosângela estão unidas além da perda dos filhos. Por meio de um site, compartilham suas dores e pensamentos com mulheres do Rio de Janeiro. Criado e administrado por Márcia Noleto, o grupo Mãe Sem Nome reúne o desabafo, a luta por esperança e o fortalecimento da vida de mulheres que hoje encontram com os filhos apenas na memória e nos sentimentos. Eu não sei se as pessoas todas que estão aqui me conhecem, eu vou falar muito rápido o que aconteceu comigo. Eu perdi a minha filha de 20 anos, ela morreu num acidente de helicóptero, onde foram 7 pessoas. Ninguém sobreviveu. Ela ficou 2 dias no fundo do mar,
e eu não sabia se eu ia descobrir, se eu ia conseguir encontrar o corpo dela. Graças a Deus consegui, porque eu acho que deve ser muito ruim você não poder enterrar o seu filho. A gente colocou o nome de Mãe Sem Nome porque não tem nome para essa dor. O fundamento desse nome veio do fato de não existir um nome no dicionário para essa dor. Você fica viúva, você fica órfão, mas não tem um nome no dicionário para uma mãe que perde filho. Quem era a Fernanda Vogel? Era uma modelo em ascensão. Na época do acidente ela tinha 20 anos. Limpa por dentro e por fora. E quem era a Fernanda Vogel para você, filha? Tudo. Minha grande amiga. Por quê? Por tudo, pela doçura, meiguice, determinação, por todas as qualidades que ela tinha e defeitos também, como qualquer adolescente. Bem, o Cleiton, ele era um dependente. Ele era um dependente químico. Ele, na verdade, fumava maconha. Por ser uma droga de baixo valor aquisitivo, é bem barato comprar maconha, né? Então, não transforma a pessoa necessariamente num traficante ou um assaltante ou alguma outra coisa desse tipo. E ele me falava que mãe, quem tenta suicídio acha que vai acabar o sofrimento e não, vai aumentar o sofrimento. Eu não acredito que ele tenha feito isso, meu coração de mãe não se engana. E há 4 anos a minha vida é pesquisar na internet. Eu pesquiso muito sobre enforcamento, estrangulamento, e eu me debati por enforcamento, a pessoa se enforcando e outra pessoa enforcando a vítima. Ele era muito intenso, eu até brincava, chamava ele de muito tudo, porque ele era muito exagerado, muito amoroso, muito brincalhão, muito teatral, assim, fazer drama, qualquer coisa. A mania de abraçar, né? Ah, mãe, me dá um abraço, e tudo era mania de abraçar. Música me remete a uma música também que eu cantei muito quando ele estava no CTI, foram 3, né? O Como é Grande Meu Amor por Você, cantava direto para ele, a Oração de São Francisco, e uma música que eu cantava para os 2, né? O outro filho também, desde a gravidez. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, né? O Fábio, ele tem o nome de Fábio por causa do Fábio Júnior. E aí, no ano de 2010, que foi o último ano dele, ele me fez uma homenagem. Ele trabalhava com cinema, televisão também, né? E ele trabalhou com o Fábio Júnior. E nós fomos no show do Fábio Júnior. Essa foi a minha maior emoção. Antes dele partir, ele fez isso. E fomos só eu e ele. Foi como se fôssemos 2 namorados. Aí ela pegou e falou, mãe, hoje inclusive nós combinamos uma brincadeira entre as meninas da sala. Cada uma vai com a cor de cabelo. Nós vamos desmanchar, colocar o papel crepom na água, e eu fiquei com a cor amarela. Eu falei, você tá louca, você vai ficar com o cabelo amarelo, vai ficar parecendo uma piranha. Brinquei até com ela assim, né? E ela deu uma das gargalhadas dela. O dela é a alegria dela, isso aí não tem comparação. Ela era uma menina assim de bom coração também. Eu lembro que ela tinha 2 relógios, aí tinha uma amiguinha da sala que não tinha relógio, que era uma pessoa um pouco mais humilde. Ela pediu para que mãe, você deixa eu dar um relógio meu para a minha amiga? Eu falei, dá, é seu. E ela fazia isso na maior boa vontade, era uma alegria tremenda ela poder doar alguma coisa dela. Sabe onde eu estou, colega? Em Paris. Mariana, ela tinha esse tom, dessa muita pressa de viver, e que é uma coisa que está imprimida em todas as meninas, e aqui agora eu falo por todas as mães do grupo, né? Que todas têm esse olhar especial de carinho, de mãe que admira a filha,
Mas todas essas pessoas, todos esses rapazes, essas meninas, essas crianças que vieram para essa vida, mas que passaram como uma estrela cadente, assim, elas tinham um brilho especial. E pior do que a perda é o tempo. Não existe tempo. O tempo é uma coisa que... O tempo acaba com a pessoa. Porque as pessoas chegam pra gente e falam assim: poxa, já se passaram 4 anos, já se passaram 22 anos, já se passaram 30 anos. Não. Quanto mais o tempo passa, mais distante a gente fica dele, sabe? E o que é a vida para você? De certa forma, ficamos mutiladas. Fiquei me perguntando o que nos traz aqui. Afinal, o que nos une? O que leva mais de 30 mulheres de outros estados do Brasil viajarem horas para passar apenas uma aqui, à noite, no frio, nessa celebração? Aposto que do seu lado, agora, tem uma mãe que perdeu seu filho para o tráfico de drogas, por ser policial, pela irresponsabilidade de um motorista bêbado, por ser negro ou morador de comunidade, por ter sido assaltado na Zona Sul. Podem ter certeza que tem alguém do lado de vocês agora que passaram por um desses casos. Todas essas histórias fazem parte do nosso grupo. Superar não é esquecer. Ao contrário, elas simbolizam a força de uma memória que traduz a nossa existência em fé. A verdade é que o essencial sempre nos escapa, mas é do que nos é essencial que devemos falar e falar exaustivamente. Eu moro numa cidade, chamada Belford Roxo. É uma cidade predominantemente negra. Não dá para manter silêncio, Você tem que criar o seu filho e o filho de outras mães. Realmente nós pertencemos a um risco, não é risco de vida, é risco de morte. Nós somos negros, moramos numa comunidade pobre e ele era maconheiro. E eu já tinha visto muitos maconheiros morrerem. E eu acho que a arte já é uma terapia por si só, Você colocar para fora assim sentimentos, tudo. Então, às vezes até no texto a gente deixa escapar alguma coisa. E foi justamente nesse trabalho da arte que eu foquei. Ficou como uma espécie de homenagem mesmo. Essa aqui seria praticamente quase a roupa que ele estava usando no dia. E com um jogo de futebol, Então eu coloquei essa referência. E essas duas aqui me lembram os dois na aula de natação, mergulho, Esse é o abraço. Esse aqui é legal, é o sonho que eu tive, É o sonho. Como foi o sonho? Eu sonhei que a gente se encontrava e se abraçava. Assim, era uma luz muito forte, virou uma coisa só. Muita energia, uma coisa só. Eu me assustei, queria ver se eu estava abraçando, e aí de repente a gente se soltou por último pé,
Tá curtindo o trabalho? Então não sai daí, porque o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje com a história de mulheres que perderam um filho. Bruno, dentro da ONG Mulheres Sem Nome, qual foi o critério de escolha das personagens? Eu queria diversidade nos depoimentos, né? Eu não queria que... Eu queria deixar bem amplo o luto feminino, né? Então eu queria casos por acidentes, eu queria casos por assassinato, queria por suicídio, justamente para mostrar se há diferença no sofrimento de uma mãe e outra. Então, o principal critério de escolha foi a diversidade. E, logicamente, eu também queria, como eu queria fazer um documentário poético, que não fosse também extremamente objetivo, eu queria também mães que tivessem histórias que fossem subjetivas, tipo de filhos que escreveram cartas, que praticamente pressentiram que iriam morrer, que tivesse, eu queria histórias curiosas, eu não queria que fosse uma coisa só objetiva, de um filho que faleceu, não. Eu queria também subjetividade, sentimento, amor, poesia. Então as mães que me trouxeram isso, eu coloquei no documentário. A gente viu que os depoimentos são muito particulares. Que cuidados você tomou para deixar as entrevistas confortáveis? Então, esse era o maior desafio, né? Porque a televisão, geralmente, por causa dos equipamentos, né? Ela deixa um pouco a pessoa intimidada, a pessoa fica procurando palavras, querendo falar o bom português, né? Tipo, igual eu tô agora. A gente fica com um certo receio. Então, eu procurei deixar as mães à vontade. Então, eu montava todos os equipamentos, sentava a mãe no local onde elas deveriam ficar e batia um papo, realmente, falando das minhas experiências, do que eu achava sobre o luto, do conhecimento que eu tinha sobre aquilo, e dentro daquilo que eu passava para elas, eu deixava elas à vontade. Assim, elas deixavam à vontade para elas falarem aquilo que elas quisessem falar, entendeu? Como foi o processo de levantamento de dados e da escolha das fontes para o documentário? Então, a princípio, eu estava um pouco perdido, assim, como que eu ia falar sobre onde eu ia achar esses casos, né? E aí, uma pessoa falou para mim, assim, que fazia parte na internet de um grupo chamado Mãe Sem Nome. E aí eu gostei desse nome, eu achei esse nome muito forte. Eu falei assim, poxa, meu documentário podia chamar Mãe Sem Nome, porque é um nome forte, ele é impactante, né? Então aí eu peguei e entrei em contato pelas redes sociais com esse grupo e solicitei uma entrevista, mas eu queria mostrar assim só um grupo de mulheres que trabalham para se recuperar. Eu não ia aprofundar nessas mulheres, né? Aí a Márcia Noleto, que é a dona do grupo, a fundadora do grupo, ela me ligou e a gente começou a conversar. Ela falou que ia ter uma celebração, né, de Dia das Mães, que eu me interessei. E aí depois eu peguei e falei dessa minha intenção de ter um repertório diversificado, e ela falou que podia me ajudar. Ela falou assim, não, eu conheço mulheres que perderam os filhos por suicídio, por acidentes, casos famosos, e vai poder te dar um leque muito amplo. E aí eu falei, então beleza, vou pro Rio de Janeiro, mesmo sendo longe, mesmo eu acreditando que existem mulheres em todos os lugares que perderam filhos, mas eu achei interessante, vou lá pro Rio. Como eu estava querendo poesia, o Rio de Janeiro também é um cenário poético também, então eu achei naquele momento que ia se encaixar perfeitamente. E aí eu fui, e esse foi o critério que eu usei mesmo. A Márcia me passava, eu falava para ela o que eu queria, e ela selecionava as pessoas, me passava, eu concordava, e a gente foi e fez. Dá pra ver no seu documentário muito mar, praia, dá pra ver que foi praticamente todo gravado no Rio de Janeiro. Tem alguma mensagem por trás dessas referências? Tem, porque eu acredito que o mar, ele tem esse duplo sentido. Ele tem o sentido da tristeza, das lágrimas, né? De trazer aquela tristeza. Você olha o mar assim, se você quiser ter um olhar triste sobre o mar, você consegue. Mas você também consegue ter um olhar de superação, de que tudo passa, né? As ondas vêm e vão. Um dia o mar tá revolto, um dia o mar tá calmo. Então, assim, inclusive, parece assim até meio sobrenatural. Em alguns momentos eu ia filmar o mar estava mais revolto, em outros momentos ele estava calmo. Então, eu resolvi colocar muito mar mesmo, porque ele é isso, ele é o luto. Ele é a mensagem que eu quero passar também, que embora perder um filho seja uma coisa inimaginável, é uma dor que
nenhuma outra pessoa vai conseguir mensurar, só uma mãe que realmente pode sentir o que é perder um filho, mas eu também queria passar a mensagem de se levante, siga em frente, é difícil, mas siga em frente, vai viver, volte a viver, entendeu? Então eu acho que o Mário, ele trazia essa poesia que eu tava querendo. Ficou muito legal, as imagens ficaram muito legais, ficou bem poético, acho que você conseguiu transmitir isso pra gente. Vamos assistir a última parte de Mãe Sem Nome, o luto de mulheres que perderam filhos. Todo dia 17 de janeiro, que é aniversário do Fábio, que foi no dia que eu também enterrei ele, no dia do aniversário dele. Você enterrou ele no dia do aniversário. Dia do aniversário dele, eu faço uma comemoração. Eu escolhi uma das fotos que ele tem. Essa foto foi uma que ele tirou as últimas, que eu amei essa fotografia. Assim que eu abri o computador, eu achei essa foto. E aí, nessa pedra, eu vou todo ano, no dia 17 de janeiro, e canto parabéns pra ele. Então, eu marquei. Então, eu não posso perder. Eu não posso ficar doente nessa semana, eu não posso ficar nada. Eu tenho que estar apta para, nesse dia 17, estar lá. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. A criação do Mãe Sem Nome, que foi primeiro uma criação de uma página no Facebook, foi um presente da minha filha, porque ela me ensinou a usar o Facebook. Ela me deixou o trevo, que é o símbolo do Mãe Sem Nome. Foi um legado da minha filha, de uma certa forma. Eu herdei muitas coisas nela. É incrível essa inversão de valores, mas eu herdei coisas da minha filha que ficaram impressas em mim. Eu sou hoje um pouco do que ela foi para mim, entendeu? A criação da página, num primeiro momento, foi para perguntar a outras mães como eu ia sair dessa. Uns 6 meses antes, num domingo, ela levantou, tomamos café, ela falou: ai, mãe, vamos no cemitério? Falei: ai, credo, em pleno domingo ir no cemitério, fazer o quê no cemitério? Pelo amor de Deus, isso é passeio e tal. Ah, mãe, vamos lá no cemitério, tal, que eu tô com vontade de levar flor, tal. Eu falei: ah, tá bom. De braços dados comigo, nós fomos andando no cemitério e eu vi um senhor limpando uma sepultura. Aí eu vi que era um rapaz. Aí eu parei ali para conversar com o senhor, tal. Aí ele falou: esse aqui é meu filho. Fazem 3 meses que ele faleceu de acidente de carro. Aí ela, de braços dados comigo, ela falou: mãe, é muito mais fácil um filho se conformar com a perda de um pai e de uma mãe do que uma mãe se conformar com a perda de um filho, né? Eu falei: com certeza. Naquele dia do acidente, eu exatamente estava deitada, né? Quando eu mudei o canal, que veio a notícia, eu tive uma coisa que eu ouvi de um médico, que é o irmão da Márcia Noleto, que foi uma tempestade cerebral. Eu não conseguia raciocinar na hora, não conseguia. Quando eu soube pela televisão sozinha em casa. O acidente da minha filha foi numa sexta-feira, dia 27 de julho, e o corpinho dela apareceu uma semana depois, no dia 3 de agosto. A esperança foi até o 6º dia. No 6º dia, nós fizemos uma oração, e aí nesse momento eu pedi que Deus me devolvesse ela de qualquer maneira, já realmente com poucas esperanças. Então foram 7 dias. Como foi conviver, lidar com isso? Desesperador. Muito difícil mesmo. Com muitas esperanças. Tanto que eu parei de me alimentar, porque eu achei que ela estaria numa ilha, tomando água de coco, e se eu fizesse a mesma coisa, se eu sobrevivesse, ela também sobreviveria. O Cleiton, ele já havia sido preso 2 vezes. Ele foi preso uma vez em uma favela onde ele se abastecia de maconha. Quando qualquer um deles que vai comprar maconha ou cocaína ou qualquer coisa, eles compram para si e para outros.
E isso configura, para a justiça, configura como tráfico. E ele foi preso numa favela que tem num bairro chamado Rocha Miranda. Esse bairro é o mesmo onde tinha um batalhão, de onde saíram os policiais que fizeram a chacina de Vigário Geral. Ele estava em casa com a esposa dele e as duas enteadas, e uma pessoa chamou ele e falou com ele que esperavam que ele fosse cantar numa igreja evangélica. E ele estava muito cansado. Então ele falou, não estão esperando que você vá. E ele foi, era uma emboscada. A mesma pessoa que chamou ele já havia chamado outros garotos também para matar. Era uma festa de crianças e ele lanchou, as crianças vieram lanchar, depois ele retornou para o campo de futebol. Ele me pediu para passar a camisa dele pelo alambrado, aí eu brinquei assim para me dar um beijo, ele sorriu, deu um beijo, aí depois foi. Isso, fiquei 1 ano sem lembrar se tinha acontecido ou não tinha acontecido o beijo, porque a gente fica com aquela história, né? De 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, 10 centímetros. E daí, de repente, teve essa gritaria, tá sangrando o Hugo. E a gente levou correndo para o hospital sem saber, parecia só um desmaio, né? Tinha sangue, não era demais, mas assim, pensamos ter batido com a cabeça na trave. Depois, nem lá no primeiro exame foi identificado. Aí, falando com o pessoal lá na festa depois, um bombeiro tinha perguntado coisas para as crianças, ninguém tinha visto cair, ele falou, só pode ser bala perdida. Aí eles foram fazer uma tomografia para identificar. Por incrível que pareça, a Fernanda, ela nunca ia para a escola sozinha e nunca voltava, isso nunca. E justamente aquele dia, ela pediu para ir sozinha. Aí deu 6h30, ela não veio. Aí eu voltei para o prédio que foi na esquina de casa. Aí a minha vizinha me viu passando, falou, nossa, você tá tão nervosa. Eu falei, nossa, a Fernanda não veio até agora. Foi a primeira vez que ela foi de ônibus, eu tô hiper preocupada. Ela falou, peraí que eu vou no ponto com você. Aí foi eu, ela e meu filho. Aí nisso o ônibus estava vindo. A Fernanda foi a primeira realmente a descer do ônibus. E ela não veio correndo, ela veio calmamente. Eu vi que o carro estava vindo, mas jamais imaginei que esse carro atropelaria ela. Eu tentei gritar, gritei, Fernanda, volta! Na hora que eu gritei, Fernanda, volta, o carro pegou. Eu estava grávida de 6 meses e meio, mas em nenhum momento eu senti que eu perderia o bebê. Os amigos convidaram ele para ir até o posto de gasolina que tem aqui embaixo, na Ricardo Jafé. Aí tem esse rapaz que pediu uma carona. Ele foi pedindo para um, mas ninguém quis dar essa carona. Aí o Fábio se ofereceu para dar a carona. Falou, não, tá bom, o apelido desse rapaz é Pudim. Tá bom, Pudim, eu levo você lá onde você quer ir. Só me falar onde é que eu te levo lá. Aí o Fábio deu a carona para esse Pudim. Só que esse Pudim não estava sozinho. Ele estava acompanhado com um rapaz que ele não conhecia direito. Nisso foi o Fábio, Pudim, esse assassino, e a namorada do Fábio, tudo junto no carro para dar essa carona. Só que chegaram no meio do caminho, esse rapaz que era desconhecido mudou a rotina. Falou, não, eu vou passar primeiro num lugar para pegar não sei o quê, e depois a gente vai para esse outro lugar. Só que ele queria que todos entrassem na casa, nessa casa em construção. E o Fábio se recusou a entrar nessa casa. O Fábio falou, não, aí eu não vou entrar. E o Fábio levou o primeiro tiro. Quando ele levou o primeiro tiro, ele saiu correndo e ele levou o segundo tiro. Quando ele levou o segundo tiro, aí que ele correu também, ele chegou até a correr, mas aí ele caiu e entrou em... deu hemorragia, né? Porque foi na veia aorta da perna. E a taxa de glicose dele caiu, né? Mas durante 3 meses eu fiquei muda e eu perambulava. Eu saía de casa e depois eu não sabia mais aonde eu estava. Ficava 3 dias andando na rua. Às vezes as pessoas me pegavam no cemitério. E fiquei em oração, fiquei brigando com Deus, fiquei pedindo para ela sobreviver.
Fiquei muito anestesiada, você não tem uma noção real do que está acontecendo. Sair da cama é muito difícil, mas é o tem que. Essa é outra frase do Hugo, uma palavra. Ele fazia como uma palavra, tem que. A gente usa muito isso, tem que. Você tem que continuar, né? 6 horas da manhã eu acordei. Acordei e eu vi que meu marido, na hora que meu marido entrou em casa, eu levantei. Mas na minha cabeça passou. Aí ele veio ver como que eu estava e como meu filho está. Nisso ele chegou na janela, ele respirou fundo e eu perguntei para ele, e a Nana? Ele falou, a Nana, a nossa baixinha, partiu. Nossa baixinha foi morar com Deus. Ah, meu Deus do céu, eu entrei num buraco. Do Código Penal. No dia de hoje, 15 de outubro de 2015, o réu foi julgado perante o Tribunal do Júri. Conforme o veredito dos jurados, foi acolhida a materialidade e a autoria dos delitos. Por sua vez, os jurados não absolveram o réu. A personalidade e a conduta do réu também são desviadas, pois, conforme seu próprio interrogatório, depoimentos das testemunhas, o acusado é integrante de organização criminosa. Por fim, em nada a vítima colaborou à prática do crime. A pena final do réu, com a soma dos delitos, é de 22 anos e 5 meses de reclusão e 16 dias multa. Ele não tem o direito de apelar em liberdade, pois representa inequívoco perigo à sociedade. Senhores, com isso eu acabo o julgamento de hoje. O meu pedido de justiça foi feito. E o que vai ser agora? A minha vida? Minha vida é isso aqui, ó, Mãe Sem Nome. Vou ajudar todas as mães. Quem me procurar, eu tô aberta para tudo. O meu filho, ele estava na 2ª série primária. Aí um dia a professora chegou na classe e falou, olha, hoje nós vamos brincar de uma forma diferente. Nós vamos fazer uma homenagem. Aí meu filho escreveu e fez uma homenagem à irmã dele. A minha irmã Fernanda. Nana, você foi para o céu para nos ensinar. Eu, mãe e pai, estamos sentindo saudades. Desculpa de ter chorado. Não vou chorar mais. Fico muito feliz porque eu sei que você também está. Agora você é uma estrela. Eu nunca vou esquecer de suas brincadeiras. Um dia nós vamos nos encontrar. 1 milhão de beijos, do Bruno. Por 20 anos, tentei entender o que se passava no coração de uma mãe. Por 2 décadas, como filho, procurei uma resposta racional para o excesso de amor de uma mãe. Sou filho de uma das mães sem nome. Embora eu me considere um irmão sem nome, jamais poderia comparar ou ter uma resposta para o amor de uma mãe. Talvez sejamos um pedaço de nossas mães, e é por isso que esse desenlace é como amputá-las. O sofrimento pode ser estancado, mas a sensação de ausência é eterna. Existe luz no fim do túnel. É possível ser feliz novamente, mesmo após a perda de um filho. Nem que nós vivêssemos 200 anos, nós jamais esqueceremos deles e do que aconteceu. Mas nós temos que ver os que ficaram. Vamos arregaçar as mangas e a luta, porque a vida é feita de luta. E o que eles querem é isso. Nada é definitivo a não ser o amor de todas as mães sem nome.
difícil ver esse trabalho sem se emocionar, né, Vi? Eu me emocionei demais. Com essa revelação do final, a gente não pode deixar de perguntar, Bruno, como foi entrevistar a sua mãe? Foi difícil, né? Porque era a minha história, né? E esse é um ponto da minha vida, assim, também que é uma ferida, né? É uma ferida você falar da sua irmã que faleceu e eu estava presente na cena do acidente, né? Eu vi a minha irmã morrer, eu tinha 7 anos e você vê, hoje eu tenho 31 e hoje eu como adulto eu olho assim, me dá tristeza quando eu toco nesse ponto, porque eu falo assim, poxa, minha irmã era uma criança, né? Então assim, foi uma forma de reviver aquele momento da perda da minha irmã. Mas assim, eu segui o objetivo do trabalho, então eu me mantive firme. Por alguns momentos eu tive vontade de parar até a entrevista, principalmente quando minha mãe tocava nos pontos que realmente eu ficava emocionado por lembrar. Não tinha como eu separar o Bruno jornalista do Bruno ser humano, porque era a minha história, eu estava falando da minha história, né? E eu decidi fazer esse trabalho justamente para encarar a minha dor, né? Isso foi inclusive discutido em terapia, eu queria finalizar. Eu carreguei esse peso por toda a minha vida de ter visto a minha irmã morrer. Então eu quis assim me superar realmente. Então assim, eu me mantive firme, porque eu falei assim, é o ponto final. É o ponto final, e ponto final não significa que eu esqueci a minha irmã. Que eu esqueci, que eu vou deixar de ter essa cicatriz. Ponto final significa que daqui pra frente eu vou ser feliz, é isso. Que daqui pra frente, essa tristeza eu vou reverter em vitórias. Então, eu só tô aqui, por exemplo, dando essa entrevista hoje, porque um dia a minha irmã morreu, entendeu? E eu fiz um documentário sobre isso. Então isso também já é uma vitória. Eu já tô ressignificando esse sofrimento. Consegui um diploma de faculdade, porque depois de passar esse documentário, ressignificar minha dor. E por pura coincidência, o meu TCC foi marcado, a banca foi marcada no mesmo dia do acidente da minha irmã. Então assim, se o universo não está querendo dizer alguma coisa com isso, né? Então, tanto que a minha mãe foi assistir, o meu pai foi assistir, e foi quase na hora, inclusive, que estava acontecendo, e eu até falei isso, eu falei assim, há 22 anos atrás, neste momento eu estava chorando, de tristeza. Hoje eu estou chorando de alegria, porque eu estou ganhando um diploma, porque eu estou ressignificando todo esse processo de dor. Então, entrevistar minha mãe foi difícil, tocar nesse ponto sempre vai ser difícil para mim, não deixa de ser um beliscãozinho, sabe? Mas o objetivo eu atingi, assim. E eu acho que esse trabalho, se eu conseguir pelo menos que uma mãe que assista tenha vontade de seguir em frente, para mim eu já consegui alguma coisa com ele, entendeu? E para fechar, você acha que esse documentário é um presente para sua irmã? Olha, eu sinto que sim, e prefiro sentir que sim, porque passaram 22 anos, mas ela sempre vai ser a minha irmã, entendeu? Eu sempre em algum momento eu vou pensar que ela poderia estar aqui, mas como isso não é possível, eu olho para esse documentário e torço para que, se existe alguma coisa, uma vida depois daqui, que essa mensagem seja levada a ela. Se não existe nada depois daqui, não importa. O que importa é que eu sinto isso, que é uma homenagem. Porque ela não está presente, mas dentro de mim a minha irmã está viva e estará por toda a vida. Nunca vou esquecer. Então toda vez que eu olho esse documentário, você vê às vezes eu encontro dificuldades na profissão, mas aí eu lembro desse documentário, eu assisto uma parte dele, eu sinto orgulho, porque ele é pra mim, entendeu? Como se fosse um filho mesmo. Bruno, obrigada pela presença, tenho certeza que esse documentário é um presente não só para sua irmã, mas para todo mundo que assiste. Também queria fazer um apelo também com relação ao grupo Mães Sem Nome, né? Que é um grupo também que encontra resistência, de apoio também. Elas têm um grupo de apoio mútuo, que a princípio é no Rio de Janeiro, eles estão encontrando resistência de trazer para São Paulo.
Então eu gostaria também das pessoas procurarem na internet, nas redes sociais, o grupo Mães Sem Nome, participar das campanhas, doando qualquer quantia ou não, ou participando como voluntário, ou então indicando mães que estão passando por isso. Por exemplo, neste momento aqui que eu estou dando entrevista, alguma mãe deve estar passando por esse problema. E eu acho que levar essa mãe para o Mães Sem Nome, que eu acho que com certeza elas vão poder ser ajudadas. Bruno, obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês. Se você gostou e quiser participar, é só mandar o seu trabalho para a gente. Envie um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima!